Nunca imaginei que a casa da minha tia, aquele lugar cheio de lembranças de infância, ia se tornar o palco de uma agitação tão doce e proibida. Cheguei para passar uma temporada, sabe? Apoiar ela depois da cirurgia, fazer companhia, aquela coisa de família. O ambiente era aquele clássico lar brasileiro, cheiro de café coado sempre fresco, pão de queijo no forno de tarde e a televisão ligada na novela das 7. A rotina era previsível, quase monótona, até que ele chegou. Ele é o filho do novo namorado da minha tia. Vinha passar os fins de semana conosco. E, gente, desde o primeiro olhar, algo mudou no ar. A gente se cumprimentou com um aperto de mão formal, mas os olhos fizeram uma conversa inteira sozinhos. Era um calor que subia, um constrangimento gostoso. A casa, que antes era só aconchegante, ficou pequena. Cada lugar comum, a cozinha, a sala, ganhou uma nova intensidade. A gente se cruzava no corredor e eu sentia um tremor nas pernas, disfarçava arrumando algo na estante ou no armário. Os jantares eram os piores, ou os melhores, nem sei mais. Eu sentada de um lado da mesa, ele do outro. Nossos pés quase se tocando por baixo da toalha. Eu sentia o calor do corpo dele como se estivesse colado em mim. Um olhar roubado durante uma piada, um sorriso que durava um segundo a mais do que deveria. Era um jogo perigoso, silencioso, onde só nós dois entendíamos as regras. E no meio daquela dinâmica familiar, tão inocente por fora, crescia uma tensão íntima que eu mal conseguia disfarçar. Tudo parecia normal, mas eu já sabia, nada mais seria. Os dias foram passando e aquele jogo de olhares foi ficando mais ousado. Um toque disfarçado ao passar o saleiro na mesa, que fez nossas mãos se encontrarem por uma fração de segundo. Foi o suficiente para um calor percorrer todo o meu braço. Eu me lembro de uma vez que a gente estava na varanda, era noite, e ele veio ficar do meu lado, bem pertinho. Nossos braços quase se tocando. A respiração dele, baixinha, era como uma música que só eu conseguia ouvir naquela escuridão. Ele se inclinava para pegar alguma coisa e seu cabelo roçava no meu ombro. Era um toque de leveza, mas que em mim provocava um tremor intenso, como se toda a minha pele tivesse ficado alerta, esperando o próximo movimento. A gente ficava nessa dança lenta, de aproximação e afastamento, cada gesto carregado de uma vontade que não era dita. Eu me pegava observando a boca dele quando ele falava, imaginando: bem, vocês sabem. Era uma tensão deliciosa e angustiante ao mesmo tempo. Meu coração parecia um passarinho batendo asas dentro do peito, aflito. Cada momento junto era um passo mais perto de um abismo gostoso, onde eu sentia que ia cair a qualquer instante. A casa toda dormia, mas a gente ficava ali, na sala, com a TV ligada, numa sintonia tão forte que parecia que o mundo lá fora tinha sumido. No silêncio da noite, nossos corpos conversavam uma língua própria, cheia de segredos e promessas não verbalizadas. A pressão no ar era tanta que eu quase podia tocá-la. A noite que tudo mudou foi uma sexta-feira. Minha tia tinha ido dormir mais cedo, reclamando de uma dor de cabeça. Ficamos só nós dois na sala, o volume da TV quase mudo. O calor estava insuportável e não era só do tempo. Ele se levantou e disse, baixinho, que ia pegar uma água. Eu fiquei ali, parada, ouvindo os passos dele na cozinha, o barulho da torneira. Meu corpo todo parecia um fio esticado, prestes a arrebentar. Quando ele voltou, parou na minha frente. Não disse nada. Só me olhou com uma intensidade que fez o ar faltar nos meus pulmões. Aí, ele estendeu a mão. Não era para me dar a água, era um convite. Um convite mudo, perigoso, proibido. Eu olhei para aquela mão, depois para os olhos dele e, sem pensar, coloquei a minha mão na dele. A pressão dos dedos dele entre os meus foi como um choque. Ele me puxou suavemente e me guiou. Não para o quarto, mas para o banheiro. Era o cômodo mais longe, o mais silencioso. A porta do corredor rangeu baixinho quando ele a fechou, e aquele som pareceu ecoar pela casa toda. Lá dentro, no escuro, só a luz fraca da lua entrando pela janelinha. O coração batia tão forte que eu tinha certeza que dava para ouvir do lado de fora. Era um misto de medo e uma excitação avassaladora. A gente sabia que era errado, que era um segredo que as paredes daquele banheiro iam ter que guardar para sempre. E no escuro, a única coisa que existia era a vontade que tinha nos levado até ali.
Dentro do banheiro, no escuro, a gente ficou parado por um instante que pareceu uma eternidade. A única coisa que eu ouvia era a nossa respiração ofegante misturada, criando um ritmo próprio naquela escuridão. Suas mãos encontraram meu rosto, os dedos traçando linhas de fogo na minha pele. Era um toque de explorador, lento, meticuloso, como se estivesse memorizando cada contorno. Ele se inclinou e seu rosto ficou tão perto que eu sentia o calor da sua respiraça no meu lábio. Era um sussurro de ar quente, uma promessa do que estava por vir. Meu corpo inteiro tremia, não de frio, mas de uma corrente elétrica que parecia percorrer cada centímetro do meu ser. Quando seus lábios finalmente encontraram os meus, não foi um beijo qualquer. Foi uma conversa silenciosa que só nossos corpos entendiam, uma fusão de vontades reprimidas. Suas mãos desceram pelas minhas costas, puxando-me para mais perto, e eu me afundei naquele abraço. A pressão do corpo dele contra o meu era como a maré alta, me envolvendo, me levando. Eu sentia cada músculo, cada curva dele através da roupa. Era uma dança íntima no espaço minúsculo daquele banheiro, com a pia pressionando minha cintura e o espelho embaçando com o nosso calor. Cada beijo, cada toque, era uma metáfora de algo maior, proibido, que a gente estava desenterrando ali, naquele cantinho escuro da casa. A intensidade era tanta que o mundo lá fora simplesmente deixou de existir. E então algo mudou. A lentidão deu lugar a uma pressão urgente. Seus beijos se tornaram mais profundos, suas mãos mais ousadas. Eu me senti sendo levada a um lugar sem volta. Um turbilhão de sensações onde o certo e o errado se perderam. Meu corpo arqueava contra o dele por vontade própria, como se buscasse uma conexão ainda mais profunda. Um tremor incontrolável percorreu minhas pernas quando suas mãos encontraram a pele nua da minha barriga, por baixo da blusa. O calor era tanto que eu jurava que a gente ia começar a pegar fogo ali mesmo. A respiração dele no meu pescoço, entre um beijo e outro, era como um combustível que alimentava aquele fogo. Eu me agarrava a ele como se fosse a única tábua de salvação em um mar revoltoso. Havia uma vontade animal tomando conta de nós, uma necessidade primitiva que falava mais alto que qualquer juízo. No auge daquela tormenta deliciosa, eu senti um êxtase tão forte, tão complicado e intenso, que meu corpo simplesmente cedeu. Uma onda de prazer, pura e avassaladora, me atingiu com uma força que eu nunca tinha experimentado. Foi como se todas as estrelas do céu tivessem caído sobre mim ao mesmo tempo. Meus joelhos fraquejaram, e eu só não caí porque seus braços fortes me sustentaram contra a parede fria do banheiro. Um gemido abafado escapou dos meus lábios, e eu enterrei o rosto no seu ombro para abafar o som, enquanto ondas de sensações percorriam cada centímetro do meu ser. Era o clímax de toda a tensão que a gente tinha construído, um segredo guardado a 7 chaves que explodia em silêncio naquela noite. Quando a última onda passou, o silêncio que caiu foi quase ensurdecedor. A única coisa que dava para ouvir era o nosso coração aos tropeções, tentando encontrar um ritmo normal de novo. A gente ficou ali, abraçados, ofegantes, no escuro. A realidade começou a voltar aos poucos, como um névoa se dissipando, e com ela vieram os sentimentos. A primeira coisa que eu senti foi uma culpa gelada correndo pelas minhas veias. O que a gente tinha feito? Aquilo era um segredo pesado, complicado. Eu me afastei um pouco envergonhada, arrumando minha roupa amassada com as mãos trêmulas. Nossos olhos se encontraram na penumbra e eu vi o mesmo conflito refletido no olhar dele. A excitação ainda estava lá, brilhando, mas agora acompanhada de uma sombra de arrependimento. Ele tentou me tocar de novo, o rosto, mas eu recuei. Não por não querer, mas porque aquele toque agora doía. Doía de culpa, doía de medo. A gente tinha cruzado uma linha e não havia volta. Aquele momento de intensidade pura tinha sido real, mas as consequências também seriam. Eu me senti suja e maravilhada ao mesmo tempo, confusa, perdida num labirinto de emoções onde me perdi voluntariamente. Sair daquele banheiro foi como sair de uma bolha. O mundo lá fora era o mesmo, a casa continuava quieta, mas eu já não era mais a mesma. A excitação e a culpa brigavam dentro de mim, numa guerra silenciosa que prometia durar ainda muito tempo.
O que eu aprendi com tudo isso? Que a atração proibida é um fogo que aquece e queima ao mesmo tempo. É uma dança linda e perigosa, onde você sabe que pode se machucar, mas o desejo de dançar é maior. Aquela noite, aquele banheiro, ele. Tudo ficou marcado na minha pele e na minha memória. Foi complicado, foi errado em tantos níveis, mas foi intenso e real. Para vocês, meninas, que já sentiram essa vontade por alguém que não deveriam, eu digo: cuidem do coração de vocês. Essas coisas são como um jogo com fogo. É lindo de se ver, mas alguém sempre se queima. No meu caso, a queimadura ficou, mas a lembrança do calor também. A gente não se arrepende do que viveu, mas aprende a lidar com o que sentiu. Aquela experiência me mostrou lados meus que eu nem conhecia, vontades que estavam adormecidas. Foi um marco, um antes e um depois na minha vida. E mesmo com toda a culpa, eu não apagaria o que aconteceu. Foi meu segredo, minha queda, meu voo. E se você chegou até aqui, no final desse meu desabafo, eu queria te fazer um pedido. Conta pra mim nos comentários. Você já passou por algo assim? Já sentiu essa atração proibida que é tão gostosa quanto dolorida? Às vezes, dividir alivia um pouco o peso. E se inscreve no canal, deixa aquele like, porque a vida é cheia de histórias complicadas e eu adoraria ter vocês comigo para contar as próximas. Essa foi só o primeiro capítulo, ainda tem muito o que vir. Um beijo e até o próximo vídeo.